Podeis tomar assento, glorificando e exaltando ao nome do nosso Salvador. Nós estamos ainda, dentro da nossa jornada, dentro da nossa confissão de fé. E nós estamos estudando sobre a confissão de Westminster. E da última vez que eu estive aqui, nós demos início, dentro de uma doutrina tão importante para a igreja, que é a doutrina da Trindade. E todos vocês pegaram o papelzinho? Todos estão? Quem não tiver, lá com o irmão Elias ainda tem algum exemplar. E na última vez que eu estive aqui, nós não conseguimos concluir, para os irmãos terem noção do tamanho que é essa doutrina. Nós falamos como que surgiu, o porquê houve a necessidade de se estudar sobre essa doutrina. E nós descobrimos que ela é muito importante, ela é bíblica, ela é histórica e ela é fiel. Então, nós vamos dar continuidade da onde nós paramos. Nós paramos no ponto 10, onde Deus é trino. Há um só Deus em três pessoas. E o texto que foi usado é o texto de Mateus, capítulo de número 3, o verso 16 e o verso 17. Aonde mostra o momento do batismo de nosso Salvador, aonde uma voz ecoa no céu, falando sobre o Filho, aonde a pomba desce, o Espírito Santo ali é simbolizado na pomba, mostrando que Jesus Cristo estava sendo batizado, porém o Pai e o Espírito Santo estavam todos em harmonia, estavam todos no mesmo espaço, mostrando que os três são um. Então, nesse sentido, eu acredito que nessa primeira aula nós tivemos uma boa ideia de como que funciona, a doutrina da Trindade. Lembrando que essa doutrina, ela é uma doutrina extremamente importante. Ela não é uma doutrina fácil de se passar, É por isso que eu estou bem pausado com vocês, falando, repetindo algumas coisas, para entender que é uma doutrina que necessita também da nossa fé e raciocínio. Nós aprendemos que não existe um texto que esclarece, o Pai, o Filho, o Espírito Santo é um, e é assim que tem que ser seguida. Nós entendemos que são textos que trabalhando em cima deles, nós entendemos que o Pai é Deus, que o Filho é Deus, que o Espírito Santo é Deus, que os três são um. E nós temos alguns textos dentro das Sagradas Escrituras que nos mostram essas verdades. Sendo assim, com essa já compreensão, com esse raciocínio da Trindade, eu quero falar com vocês hoje sobre um termo que é pouco usado, mas ele é um termo real. Vocês já ouviram falar já da pericorese? Já ouviram falar desse termo? Esse termo é um termo teológico, onde a teologia traz, numa tentativa de explicar como que funciona a Trindade. Eu quero colocar para vocês, consegue colocar a imagem? Eu quero colocar aqui para vocês uma imagem que eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem como que funciona essa ideia do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai não é o Filho não é o Espírito não é Pai, só que os três se completam. Então a teologia fez uma imagem que dá à nossa memória um refrigério para podermos compreender um pouco como isso funciona. Vamos ver a hora que ela colocar. O termo pericorese, ele é um termo conhecido como interpenetração. É como se eles estivessem conectados em uma dança perfeita. Um completa o outro, mas nenhum é igual ao outro, mas os três são Deus. Entenderam nada? Eu também não entendi muita coisa, mas é isso daí. Tô brincando. Mas na hora que ela conseguir colocar a imagem,
Aí vai ficar mais claro essa ilustração que eu estou falando para vocês. Porque é importante nós entendermos o seguinte, ó, não são três deuses, não é um Deus que muda de forma, e são três pessoas distintas em um só Deus. Isso é a Trindade, tá? Isso é a Trindade. Abra por gentileza lá em João, capítulo 14. O evangelho escrito por João, no capítulo de número 14, o verso de número 10 e o verso de número 11, já vai nos trazendo essa relação entre o Filho e o Pai. Olha lá, João, capítulo 14, o verso de número 10 e o verso de número 11. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crê-me que estou no Pai e o Pai em mim? Crede ao menos por causa das mesmas obras? Olha o verso de número 20. Não, 16, verso 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Notem que o verso de número 11 e o verso de número 10 e o verso de número 11, Jesus está deixando bem claro de que ele está no Pai e o Pai está nele. Só que Jesus está na terra e Deus está no céu. E o Pai está no céu. Como eles estão um no outro? Em espírito. O Espírito é um. E ele fala sobre o Espírito Santo, o Consolador, aqui no verso de número 16. Olha o verso de número 20. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Olha a pericorese, olha a ideia de estar em, que nem nós somos um único corpo. Nós somos um único corpo. Aonde? Em Cristo Jesus. Em Cristo nós somos um, só que somos vários, mas ao mesmo tempo um. Agora, com a nossa mente limitada, nós não compreendemos o total de como se dá toda essa situação, porque isso daí é um mistério. Nós não compreendemos pela nossa mente finita. É por isso que Jesus fala aqui no verso 20, que naquele dia vós conhecereis a plenitude. O que cabe a nós agora é compreendermos que somos um em Cristo Jesus. E da mesma maneira, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Mesmo nós não compreendemos a essência de como tudo isso funciona, nós temos o próprio testemunho de nosso Salvador dizendo que Ele e o Pai é um. E de que o Pai está nele e que Ele está no Pai. Olha o verso de número 25 e o verso de número 26. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. É através do Espírito Santo que nós somos convencidos sobre essa verdade. É por isso que uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ele não entende a doutrina da Trindade. Ele não vai entender a doutrina da Trindade, porque a doutrina da Trindade só se compreende quando você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Do caso ao contrário, se levantará um ário da vida combatendo a doutrina da Trindade. Levantará algumas pessoas da circunvizinhança que combaterá a doutrina da Trindade. Por quê? Porque é necessário ter o Pai, ter o Filho e ter o Espírito Santo para poder compreender a doutrina da Trindade ou da Triunidade. Olha o que João, capítulo de número 17, verso de número 17, verso 21.
vai nos dizer ainda. João, capítulo de número 17, versículo de número 21 ao versículo de número 26. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheças que tu me enviastes e me amaste, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferistes, que veste a glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja nele, e eu neles esteja. Olha só que texto esclarecedor, onde mostra que nós só conheceremos o Pai, o Filho e o Espírito Santo se crermos em Cristo Jesus. Então, em resumo, a doutrina da Trindade é necessário ter o Filho. Se não tivermos o Filho e o Espírito Santo, não creremos na doutrina da Trindade. E esses textos aqui que nós acabamos de ler, são textos que mostram com muita clareza que o Pai, o Filho e o Espírito são um. Assim como nós em Cristo também somos um. Então a igreja, ela não tem uma união no sentido de vários, mas ela tem uma unidade, a qualidade de ser um. Deu para compreender essa questão aqui agora? Conseguiu colocar? Ainda não? Oi? Ah, tá. Na hora que ela conseguir, nós voltamos com mais clareza dentro desse assunto, tá bom? Deu para entender um pouquinho o que é pericorese? Pericorese é a ideia de eles estarem interpenetrados, só que é que nem uma relação entre um homem e uma mulher. Eles se penetram, porém um é um, o outro é outro. Deu para entender? A pericorese, ela traz esses sentidos. É por isso que na eternidade a alegria é perfeita. O Pai não criou a humanidade porque ele estava sozinho ou porque eles estavam infelizes. Não, porque na junção dos três, ali tinha alegria perpétua, alegria perfeita, a unidade perfeita, a força perfeita, a comunhão perfeita, tudo era perfeito. É por isso que o amor de Deus, ele é incompreensível. O amor de Deus, ele está além de. Eu não sei se você já ouviu falar já sobre o amor ágape. Já ouviu falar já do amor ágape? O amor de Deus é o amor ágape. O que é o amor ágape? Ágape, ele é aquele amor sacrificial. É um amor de entrega, é um amor de domínio, é um amor de intensidade. Por isso que muitas pessoas relacionam esse amor ágape ao amor de Deus. Porém, todavia, entretanto, o amor ágape, ele é um amor compreensível. Nós entendemos o que é o amor ágape. Por um exemplo, vocês lembram daquela passagem aonde Jesus olha para os fariseus e falam assim, fariseus hipócritas, vocês que amam as primeiras cadeiras. Lembra dessa passagem? A palavra amor ali, ama, também é a palavra ágape. Olha que interessante.
O mesmo amor que foi identificado ao sacrifício perfeito, também é identificado a uma vanglória, a um desejo carnal. Então, todo aquele amor que é possessivo, um amor de entrega, um amor sacrificial, é um amor ágape. Nesse sentido, então, nós não podemos assemelhar o amor ágape ao amor de Deus. Por quê? Porque o amor de Deus, ele é incompreensível. Ele vai além da nossa compreensão. Se nós compreendemos o amor ágape como nós acabamos de ouvir agora, logo então ele não é o amor de Deus. Nós podemos fazer alguma menção para poder fazer alguma ilustração, beleza. Mas notem que o amor de Deus, ele é abundantemente além da nossa compreensão. Nós só amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. Então, se nós compreendemos o amor de Deus, nós compreenderemos Deus, porque Deus é amor. Se Deus é amor e nós compreendemos o amor de Deus, nós compreendemos Deus. Logo então, Deus já não é mais Deus, porque Deus é compreensível. Mas o nosso Deus, ele é além da nossa compreensão. Ele é além da nossa perspectiva. Nesse sentido, então, nós vamos entender que Deus... Deu certo? Ah lá. Agora sim. Nós vamos entender que Deus, ele é infinitamente além da nossa compreensão. Nós só compreendemos Deus aquilo que ele nos faz participativo a compreender. Olha lá, falando de pericorese. Essa imagem aqui, ela ilustra muito bem o que é uma pericorese. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo e o Espírito não é o Pai. Mas logo ali no meio, o Pai está em comunhão com o Filho em comunhão com o Pai, o Filho com o Espírito com o Filho, o Espírito com o Pai com o Espírito. E no final da natureza divina, ele é Deus. O Pai, todo-poderoso, onisciente, totalmente bom. Aí nós temos o Filho, todo-poderoso, onisciente, totalmente bom, amor incondicional. Aí no Espírito, todo-poderoso, onipresente, onisciente, santo, sem pecado, a personificação individual, ele é autoexistente. Depois eu vou mandar essa imagem para vocês no grupo, para vocês olharem com mais detalhe, que vocês podem guardar essa imagem aqui, que ali tem os textos e tem a ilustração muito coerente do que é o Deus Trino. Ao mesmo tempo que um tem a pessoalidade diferente do outro, eles não trabalham um longe do outro. Deu para entender melhor agora aqui pela imagem? Bem? Vamos dar sequência então? Vamos lá, o ponto 11. O ponto 11 fala assim, as pessoas da Trindade. As pessoas da Trindade. O Pai é Criador, sustentador. O Filho é Salvador, Redentor. O Espírito Santo, Consolador e Santificador. Cada pessoa é plenamente Deus. Abra sua Bíblia lá em Éfeso. Carta de Paulo aos Éfesos. Capítulo de número 1. Olha que interessante essa narrativa que o apóstolo Paulo constrói. Aqui nós vemos a manifestação das três pessoas narrada por Paulo. Do verso de número 3 ao verso de número 6, nós temos o Pai planejando. O Pai planejando. Vamos ler. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele, em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filho,
por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Olha só Deus planejando antes da fundação do mundo. Aqui o Pai planeja todas as coisas. E na próxima aula nós vamos falar sobre os decretos de Deus. Nós vamos entender um pouco melhor o que é predestinação, o que é livre-arbítrio, como isso funciona. Na próxima aula nós vamos falar isso, que é o próximo bloco da confissão. Mas aqui esse texto ele já é muito esclarecedor, mostrando que Deus planejou antes da fundação do mundo e nos predestinou para quê? Para louvor da sua glória. O Pai arquitetou as coisas antes da fundação do mundo. E agora do verso de número 7 ao verso de número 12, nós temos o Filho executando a obra de Deus. Olha lá. No qual temos a redenção. Temos a redenção pelo Filho. Olha lá. Ao qual nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer conseguir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Note que legal isso. O próprio Paulo mostrando para nós que o Pai planejou desde a eternidade e o Filho executou através da redenção. O Pai planeja, o Filho executa. Agora nós temos a aplicação do Espírito Santo, no verso de número 13 ao verso de número 14. Em quem também nós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Olha só a imagem, a imagem da pessoalidade do nosso Deus. Nós temos o Pai criando, o Filho executando e o Espírito Santo agora aplicando na nossa vida. Porque através do Evangelho nós cremos para a salvação, através do convencimento e do selamento do Espírito Santo, hoje nós temos paz com Deus. Porque outra hora estávamos condenados, sem condição alguma de redenção. O Pai de antemão elabora o plano, o Filho através da sua execução nos redimiu, nos atraindo para a sua glória, e o Espírito Santo que nos convence e nos ensina a andarmos em santificação. Aqui nós vemos a pessoalidade de Deus trabalhando. O Pai com a sua pessoalidade, o Filho com sua pessoalidade, o Espírito Santo com sua pessoalidade, e os três sendo um único Deus. Então, meus irmãos, as Sagradas Escrituras nos apresenta com muitas evidências, com muitas passagens que servem como testemunhos de que o nosso Deus, Ele é um Deus pessoal. Nós temos um Pai, nós temos o Filho e nós temos o Espírito Santo.
se aquele que não confessa essa verdade não tem o Pai, não tem o Filho e não tem o Espírito Santo. Deu para entender essa questão aqui da Trindade? Ficou claro para vocês? Os textos ficaram claros? Ficaram? Glória a Deus. Tem alguma dúvida? Se tiver, pode perguntar, tá? Pode compartilhar com a gente essa dúvida que nós vamos aprender junto. Então vamos para o ponto 12. A importância da doutrina de Deus. A confissão de fé de Westminster, ela dá muita ênfase nessa doutrina, porque essa doutrina ela é baseada nas Sagradas Escrituras. E se ela não for fielmente pregada em nossas comunidades, ela acaba se distorcendo. Então, por isso que nós adotamos a confissão de fé, porque a confissão de fé, ela traz essas verdades muito simplificadas para que eu e você venhamos ter uma clareza muito, muito límpida da doutrina da Trindade. Conhecer a Deus é essencial para a vida cristã. Não adoramos um Deus desconhecido. Nossa fé deve estar baseada na verdade, e conhecer a Deus transforma a vida. A doutrina da Trindade revela essas características do nosso Deus. Não adoramos um Deus desconhecido. Ele se faz participante. Nós temos o Pai que elaborou todas as coisas. Nós temos o Filho que andou entre nós. E nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. E nós temos o Espírito de Deus que nos convence do pecado. Então notem que é um conjunto. Nós conhecemos Deus pelo poder de Deus. A nossa fé deve estar baseada na verdade. Nós temos aqui diversas passagens, citei aqui várias passagens, lemos várias passagens que comprovam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. E conhecer a Deus transforma a nossa vida. Nós não estamos aqui por acaso, não é por acaso que nós estamos aqui. Nós fomos conhecidos por Deus antes da fundação do mundo, então Deus nos conhece. É que nós vivemos em um tempo, em uma linha cronológica, aonde nós sabemos do começo, porque alguém nos falou, e nós não sabemos do fim. Nós somos a pessoa do meio, né? Nós somos a pessoa do meio. Nós temos o nosso passado e nós temos o nosso futuro. E nós estamos no meio. E isso daí nos martiriza. Porque nós sofremos de ansiedade, né? Por aquilo que vai acontecer. E alguns sofrem por depressão por aquilo que aconteceu. E esquecem de viver o presente. Por isso que está uma bagunça a humanidade. As pessoas estão aí tirando a sua vida, estão enlouquecendo, porque vivem nesse tempo incompreensível. Mas quando nós conhecemos quem é o nosso Deus, nós descansamos. Por quê? Nós somos conhecidos por Ele. Nós entendemos que nós estamos aqui porque foi Ele que nos atraiu e nos salvou. E nós descansamos na sua força porque nós sabemos que a plenitude dos tempos está na sua mão. Só que o nosso Deus, Ele não vê como nós vemos. Nós olhamos o passado e temos incerteza do futuro. Mas quando estamos em Cristo, descansamos através do pelo nosso futuro. Nós descansamos. Mas o nosso Deus, Ele olha assim, ó. Por um exemplo. Está vendo essa fita aqui? É o começo. Está vendo esse outro canto aqui? É o final. O nosso Deus olha para o tempo dessa maneira. Ele já está olhando o final, o início e o final. Ele está olhando de uma forma única. Por isso que nada foge dele. Preste atenção numa coisa. Jesus disse o quê? Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, peraí. Jesus está presente aqui entre nós?
Como ele está presente aqui entre nós? Através da manifestação do Espírito. Porém, Jesus disse: eu estou convosco. O texto de Atos dos Apóstolos nos informa que Jesus foi assunto ao céu. E hoje ele está à destra do Pai. E Atos dos Apóstolos diz que existe um tempo que Jesus ficará contido no céu até o tempo determinado, que é o tempo da sua volta e da transformação do nosso corpo. Então, presencialmente, Jesus não está. Quem manifesta hoje é o Espírito Santo de Deus, é o Consolador. Mas o Criador, o Cristo Jesus, está no trono da graça, à destra de Deus. Deu para clarear a mente agora nisso? Cristo está ao lado do Pai, sentado no trono. Isso é tão verdade que quando Estevão morre, o céu se abre e o texto diz que Jesus foi buscar Estevão. Eu olho para o alto e vejo o Filho à destra do Pai. Notem que quem está à destra do Pai é o próprio Cristo. Então, como que Cristo está presente aqui conosco? É só através da manifestação do Espírito Santo? Não também. Não é Ele que tem um olhar prescrutador? Ele não é apto para discernir todos os corações? Lembre que Deus, Ele olha um todo. Ele não olha como nós olhamos no meio. Ele olha completo. Eu estou vendo o irmão Elias lá. Eu estou presente lá com o irmão Elias? Não, porque eu estou aqui na frente, não é? Mas a minha presença não está lá com ele porque eu estou olhando ele lá? Então eu não servo de testemunho por alguma coisa que possa acontecer ali? Mesmo eu não estando lá, a minha presença está. É nesse sentido que o nosso Salvador está conosco todos os dias. A sua presença está conosco. Mas quem está em ação nos nossos dias hoje se chama Espírito Santo. Deu para entender como é importante nós entendermos quem é o nosso Deus? Porque nós vamos ter uma garantia e uma tranquilidade maior quando nós estivermos em angústia. Sabermos que nós não estamos sozinhos, porque nós temos um Deus que contempla nas nossas fraquezas. Nós não vamos nos autopunir, autoflagelar pelos nossos pecados, porque nós saberemos que isso daí é sacrifício de tolo, mas nós nos arrependeremos dele. Por quê? Porque Deus ama um coração contrito e quebrantado. Aquele que confessa e deixa sempre alcança a misericórdia. Quando nós entendemos a grandeza, conhecer a Deus transforma a nossa vida. Transforma. Nós começamos a andar com muito mais alegria na nossa alma. E para fazermos aplicação, para fazer uma aplicação na nossa vida, eu coloquei aí, ó, devemos adorar a Deus como Ele é. Não é só adorar o Pai, ou só adorar o Filho, ou só adorar o Espírito. Não, é adorar Deus. É orar a Deus. Porque quando eu oro ao Pai, eu estou orando ao Filho e orando ao Espírito Santo. Por isso que não tem como multifacetar. Tem denominações que multifaceta o poder de Deus. Ah, eu vim para a igreja e eu recebi Jesus. Aí depois eu fui selado com o Espírito. Aí depois eu tive o batismo com isso. Não, irmão, peraí. Uma vez que eu confessei a Cristo Jesus, eu já tenho o Pai e o Espírito. Porque os três são um. Os três são um. Se eu confessei Cristo como Salvador, eu já honro o Pai. Porque o Pai e o Filho são um. Não tem como multifacetar ele. Ó, eu vou aqui, é um processo, fico... Não, não é assim que funciona. Se eu creio em Cristo Jesus como eu digo crer, eu já creio no Pai e já tenho o Espírito.
Eu já tenho os 3 na minha vida. Eu preciso continuar buscando Ele todos os dias da minha vida, me santificando, jejuando, orando, lendo a palavra, para que eu possa ter cada vez mais comunhão com Ele. Devemos adorar Deus como Ele é. Ele é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A nossa vida deve refletir quem Deus é. Não é isso que o apóstolo Paulo diz? Ele fala assim, e nós, como um espelho, refletimos a glória de Deus, e de glória em glória somos transformados. Devemos de refletir a glória de Deus. As pessoas devem de olhar para nós e não ver a nossa face natural, mas tem que ver a face de Deus na nossa vida, ao ponto das pessoas olharem para nós e falarem assim, ali vai uma pessoa diferente. Por quê? Não é a nossa face natural que está reluzindo nesse mundo, mas é a glória de Deus que está sendo exalada através de nossa vida. Precisamos conhecer Deus pela Bíblia. Precisamos conhecer Deus pela Bíblia, não pelos nossos testemunhos. Os nossos testemunhos nos ajudam nessa caminhada, mas o Deus que é soberano é revelado através das Escrituras. Nós só entendemos a doutrina da Trindade pelas Sagradas Escrituras. É pela doutrina da Palavra de Deus, é pelos textos que nós lemos aqui, que nós vamos ter compreensão de quem é o nosso Deus. Aqui, depois você pode acompanhar os textos que estão ali, que mostram quem é Jesus, quem é o Pai, quem é o Espírito Santo e quem são os 3 em um. O Pai, ele não é onipotente? Só que o Espírito Santo também é. E o Filho também é onipotente. Eles não são onipresente, onisciente? Aonde que nós descobrimos tudo isso? Através das Sagradas Escrituras. Então, meus irmãos, aproveitem esse folhetim que vocês têm e vai no meio da semana, folheando de novo, vai através dos textos que foram citados, vai analisando os textos, porque eu falar o texto aqui é uma coisa, mas vocês lerem ele, estudarem ele, é uma experiência que ninguém tirará de vocês. É por isso que tem o texto aqui que nós acabamos de ler de João. O Espírito Santo vos fará lembrar daquilo que ouvistes e lestes. Se você lê, ele te lembra. Se você ouviu, ele te lembra também. Devemos guardar a verdade da Trindade, porque existe muitas pessoas querendo distorcer essa verdade. E para a nossa reflexão, quem é Deus para você, conforme a Bíblia? Quem é Deus para você? Nós levantaremos a bandeira da Trindade aonde nós cheguemos? Porque às vezes uma vez eu vi meu filho sendo apertado com o testemunho de Jeová. Nasceu na igreja, já ensinei várias vezes, porém quando ele foi encantoado pelo testemunho de Jeová, ele ficou de mão atada. Por quê? Porque confiou simplesmente porque era filho de pastor. Teve que pedir ajuda para poder sair de algumas perguntas que ele estava sendo feita. E você acha que nós não estamos sujeitos a isso? Claro que estamos sujeitos. É por isso que nós precisamos entender quem é Deus. Quando nós entendemos quem é Deus, pode apresentar o que for. Eu sei quem é o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo, ele é trino. Isso não diminui ele. Pelo contrário, engrandece quem é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você conhece Deus ou apenas sabe sobre ele? Foi o que aconteceu com meu filho. Ele simplesmente ouviu, mas não guardou no coração. Jesus disse: aqueles que me amam guardam as minhas palavras em seu coração.
E quando é o momento exato, o Espírito Santo me lembra e eu tenho destreza para defender a fé que me foi ensinada. Sua vida reflete o Deus que você diz crer? Por que é importante defender a doutrina da Trindade? E o que acontece quando alguém nega que Jesus é Deus? Porque hoje nós vemos muitas doutrinas que negam que Jesus Cristo é Deus. Descaradamente. Descaradamente. Negam que Jesus Cristo é Deus. E eu posso até glorificar o Pai, disse Jesus, mas se eu não honrar o Filho, o amor de Deus não está em mim. Então, meus irmãos, que essa doutrina venha a ser mais um divisor de águas em nossa mente. Que a doutrina da Trindade venha literalmente se enquadrar, se encaixar dentro da nossa consciência e que eu e você possamos levantar realmente esse pendão real e dizer que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e que o Espírito Santo é Deus. Amém, meus irmãos? Deu para entender? Guardou no coração? Ouça de novo depois a mensagem. Se tiver dúvida, pergunte, questione, busque através dos nossos professores e pastores dentro da IPB que nós temos aí que ensinam com muita maestria sobre essa doutrina. Eu trouxe aqui bem enxuto para vocês. Lembre que isso daqui é só uma fração do que é realmente a doutrina. Existem muitos outros textos, muitas outras questões históricas, muitos comentários dos pais da igreja que podem nos trazer cada vez mais clareza sobre essa doutrina. Mas eu espero que ficou claro aí para cada um de vocês. E a próxima etapa é trabalharmos sobre os decretos de nosso Deus. Aí nós vamos entender um pouquinho mais sobre a predestinação. Sendo assim, vamos orar? Valdo, ore por nós, por gentileza. Sim, Pai. Desse caminho perfeito que Deus tem para nós. Que nossos corações possam ser mais quebrantados, mais transformados a fé. Que possamos estar aqui mais guardados a tua palavra, meu Pai. Que o teu Espírito possa nos fazer lembrar, a colocar, meu Pai, e seguir a tua palavra no tempo oportuno. Obrigado, meu Pai Santo, por esse momento prazeroso. Possamos cada vez mais ter prazer, meu Pai, com tudo isso. Sim, Pai. Que eu possa guardar, que eu possa ter o que guarda para todos, meu Pai. Assim consegue vencer, que Ele não tudo vencendo. Amém, Jesus. Uma boa noite, meus irmãos. Tenham um excelente descanso e um excelente fim de semana já, né? Meu Deus, já estamos no dia do meio. Deus abençoe.